Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Começou a semana linda, maravilhosa, né? Declare assim, tá? Vamos parar com esse negócio de decretar que a semana vai ser um desastre, que lá vem coisa ruim para você. Isso é decreto. Decrete que a sua semana será maravilhosa, abençoada, repleta de boas surpresas, tá bom? Shimada acabou de subir um vídeo, tá virando um padrão isso, né? Mas é o meu padrão. Shimada acabou de subir mensagem da semana. O tema é saber viver e criar os próprios padrões. Já estou me antecipando, gravando um novo tema para subir segunda noite. Faz de conta que agora é segunda noite, tá bom? Este tema veio enquanto eu estava gravando o outro. Este tema já existe no canal, mas eu devo falar sobre ele de novo. Para quê? Porque para não haver mal entendido na mensagem da semana. Principalmente porque pode chegar alguém novo, né? Sem compreender que papo é esse de animal, alma, espírito, né? E como este tema tá lá nos primeiros vídeos, tô trazendo de volta. Isso quer dizer que eu vou dar um intervalo de 2 dias antes de subir o próximo vídeo, para que este tema possa ser bem acessado, bem absorvido, bem compreendido, para que todos os outros façam sentido, né? Tem muitos inscritos que chegaram no canal há vídeos atrás, né? E já pegaram a Shimada falando constantemente sobre animal bípede, essência, espírito, explicando o que é espírito, mas ficou aquela coisa meio que o bonde andando, né? Vamos esclarecer, trazendo de volta esse tema. O conceito corpo, alma e espírito vem de diversas tradições, crenças e linhas filosóficas, tá? É muito antigo. É uma conclusão que sempre surge de uma profunda reflexão quanto ao ser, né? Ao ser humano, ao indivíduo, a si mesmo. É como a jornada de autoconhecimento, né? Conforme você trilha a jornada, várias descobertas vão surgindo espontaneamente, não necessariamente através de uma busca. A busca acontece quando você quer uma comprovação do que você está experimentando, daquilo que você está refletindo, enxergando ou concluindo das suas reflexões. E aí, Shimada, eu não acredito em Deus, então eu não acredito em alma. A crença na alma é independente da crença em Deus, tá? Para que você acredite em alma, você não tem que acreditar em um Deus, em nenhuma divindade. Você pode ser ateu, porque a crença na alma é uma constatação pessoal. Então, tipo, não há, por exemplo, nesse canal, nenhuma intenção de provar ou enfiar na cabeça de ninguém que corpo, alma e espírito é um fato. Acredita quem quer.
Você acreditando ou não, não altera o fato. O fato é a corpo, alma e espírito. Algumas pessoas já chegaram a essa conclusão, outras não. Algumas poucas pessoas chegaram a essa conclusão não foi de ler nenhuma literatura, é com as próprias experiências de vida. Aliás, o conhecimento adquirido das próprias experiências de vida são muito mais relevantes do que qualquer outra informação que você possa adquirir por qualquer pessoa ou qualquer literatura, tá? Nunca, nunca menospreze o conhecimento que você adquire conforme você vive, com as suas próprias experiências. A maior de todas as mestras sempre será a vida. Ela ensina o tempo todo, ok? Shimada, ela simplesmente ama a palavra alma. É desde criança. Tanto é, eu esqueço, né? É a segunda vez que eu vou falar nisso, eu esqueço. Eu tenho um texto no meu blog onde eu falo de como surgiu essa minha fixação pela alma. Eu ainda era muito criança quando eu comecei a procurar a alma. Eu ouvia muitos papos dos adultos, né? E os adultos ao meu redor eram bastante crédulos, ou eram religiosos ou eram espiritualistas. Sempre foi muito normal na minha realidade pessoas falando desses assuntos. E a palavra alma sempre estava presente. Então, a própria palavra em si é muito agradável para mim, ela é muito bonita para mim, né? E aí eu tentar saber com meus pais o que é a alma. E na tentativa deles explicarem, né? Que entender eu entendi, mas eu queria ver a alma. Eu queria saber como que ela era. Então, já criança, eu comecei a procurar. Daí, né, Shimada, ela passou a ter, assim, tantos saberes. Faz parte da busca pela alma. Hoje eu vou lembrar, na descrição do vídeo, eu vou colocar o link do texto, onde eu conto como é que eu comecei a procurar a alma. Para a gente seguir com o tema, vamos falar da etimologia dessa palavra linda que é alma. Por que, né, Shimada considera a parte eterna quem de fato somos de alma? Na religião, a parte eterna é o espírito, né? Eu não consigo entrar nessa. Embora várias religiões digam que o espírito é a nossa parte eterna, é contraditório. Por quê? Por causa da etimologia das palavras. Então, a nossa parte eterna é a alma, e eu vou mostrar por quê. A palavra alma vem do latim anima, ou anima, que significa sopro, ar ou princípio da vida. Indo um pouco mais além, centelha divina. Deve ser por isso que essa palavra é tão linda, porque a alma é o veículo da centelha divina, a portadora da luz, o fragmento da fonte original. Ai, que lindo! Alma significa sopro, ar ou princípio da vida. No Gênesis, que eu considero uma analogia, ainda quero publicar um livro mostrando como eu compreendo o Gênesis. Eu compreendo como uma analogia, uma metáfora. Ali diz que Deus, ao fazer o homem, ele soprou nas narinas do homem
esse sopro é uma metáfora. Por quê? Porque papai, ele não é um indivíduo, ele não é um ser como qualquer outro que existe. Ele é um... Você pode enxergar a vida? Você só conhece a vida vivendo, correto? Isso é papai. Então, a partir do momento que houve essa ação, que é uma metáfora, papai soprou nas narinas, foi para dentro do corpo o fragmento de papai, que é a centelha. A evolução do termo remonta à ideia de respiração como força vital que anima o corpo, ou seja, para você respirar, você precisa estar vivo. É como, por exemplo, uma pessoa que passa por uma situação de afogamento ou engasga com alguma coisa, aí é feito os primeiros socorros, né? Porque principalmente a pressão aqui no tórax, porque você observa que a pessoa não está respirando. Isso é perigoso porque depois de tantos minutos isso começa a causar um dano no cérebro. É preciso rapidez na ressuscitação, ou seja, a pessoa precisa voltar a respirar. E quando ela volta a respirar, ela solta aquele gemido. Respirar. Tinha um corinho na igreja que falava: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Tipo, papai é como o ar. Você consegue ver o ar? A vida é como o ar. Você consegue ver a vida? Você sabe que existe o ar quando você respira. Você sabe que tem a vida quando você vive. O vídeo anterior vai fazer muito sentido, né? Então, papai, ele transferiu uma centelha do fôlego dele, do corpo dele para o nosso. Lindo, né? Sopro vital, ou seja, energia vital, a energia da vida. Sem isso, não há um corpo vivo. Você já viu algum morto respirar? Não, né? Precisa explicar mais que isso? Não, né? Então vamos lá. Para cada crença há um livro sagrado, né? Para cada tradição, cultura também há determinados conceitos, mas em todo o mundo o conceito de corpo, alma e espírito só não existe para ateus e cientistas céticos. Alguns, né? Não vamos generalizar, visto que há cientistas que estão procurando a prova da existência da alma. Então, uma parte da ciência e ateus não acredita em corpo, alma e espírito. E tá tudo bem, não muda nada. Da onde que veio, então, essa ideia, esse conceito de corpo, alma e espírito? Individualmente, vai vir para cada um de uma forma, de acordo com a busca de cada um. É uma conclusão que se chega em determinado momento da vida. Principalmente para quem tem experiências diretas com a questão da gestação, gravidez, sabe? Quando nós estudamos desde o momento da fecundação do óvulo até o nascimento de um bebê, faz muito sentido o conceito corpo, alma e espírito, visto que o ar que faz o bebê respirar lá dentro vem de onde? Como se dá o processo de respiração?
dentro de nós tem ar, eu sei que dentro de nós há gases, né? Alguns até produzem metano, sabia? Uhum. Agora, o ar, oxigênio, se não for aquele que está na corrente sanguínea, nos órgãos, no organismo do indivíduo, o ar que entra no corpo do bebê e faz o bebê estar vivo, vem de onde? Eu vou querer pesquisar sobre isso mais a fundo. É muito interessante, não é? Então, assim, o conceito, ele é bem antigo. Ele surgiu não apenas na antiguidade clássica, como também nas primeiras tradições bíblicas, e não especificamente dos primeiros cristãos, tá? Porque antes dos cristãos houveram antes, os gnósticos, por exemplo, que antecedem os cristãos de Constantino, eles já acreditavam no conceito corpo, alma e espírito. Mas ganhou muita força lá na antiguidade através da filosofia grega, com a filosofia, o pensamento de Platão. Platão, nos estudos dele, concluiu que a alma e o corpo eram duas entidades, entre aspas, distintas, né? Dividia a alma em partes e separava do corpo físico. É óbvio que de lá para cá muitos conceitos surgiram, mas até Platão ali, para ele era alma e corpo. O espírito veio depois. Eu tô desde criança estudando o conceito corpo, alma e espírito, através de todas as literaturas que eu tive disponível, né? Mas principalmente através da ciência, porque clinicamente, psicanaliticamente, cientificamente, faz sentido nós sermos corpo, alma e espírito. Porque, principalmente para mim, eu consigo ver a distinção entre os três corpos. E cada um tem uma função. O corpo é o tataravô dos shampoos 3 em 1, sabe? Este frasco aqui possui 2 elementos dentro. Ai, isso foi fraco, né? Já na tradição bíblica dos manuscritos, né? Não a partir da criação da Bíblia, antes, porque os manuscritos que compõem a Bíblia já existiam muito antes de existir a Bíblia, né? Então, biblicamente, o conceito ele surgiu através do apóstolo Paulo. Ele disseminava a ideia. Essa afirmação está em 1 Tessalonicenses 5:23, onde ele diz que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente e que vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Né? Então, Platão e apóstolo Paulo, eles já afirmavam que nós somos 3 em 1. Foi mais fácil para a religião afirmar que papai é 3 em 1, né? Pai, Filho e Espírito Santo.
Daí a ideia de sermos imagem e semelhança de papai tem relação com isso. As 3 manifestações de papai. Só que quando você acredita na Trindade, palavra essa que não está na Bíblia, é um conceito, na verdade, a Trindade, né? Papai, ele é alma e espírito. O corpo dele é o mesmo que o nosso, visto que assim ele está no corpo. Papai não tem um corpo físico. A ideia da Trindade está diretamente relacionada à religião cristã, né? Onde Jesus seria o filho, mas todos nós somos filhos de papai, tá? Então, faz sentido o que eu acabei de falar anteriormente, né? Papai é alma, o Consolador é o Espírito, nós somos o corpo de papai. Por isso, a própria Bíblia diz que somos templo dele. A centelha está em nós, ou seja, a alma. Há 2 versículos interessantes na Bíblia onde é afirmado que somos corpo, alma e espírito. O primeiro está em Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O conceito de inferno também é muito cristão, né? Eu, por exemplo, não acredito em inferno. Mas esse versículo, ele está deixando bem explícito que somos corpo e alma, e o corpo, ele tem prazo de validade, ou seja, é possível matar o corpo. A alma não, ninguém pode matar ela, por quê? Porque ela é eterna. O conceito de inferno é outra coisa. Eu não acredito simplesmente isso, e eu não tenho que falar porque eu não acredito. Respeito quem acredita. Então, a gente já encerra o assunto por aqui. O outro versículo estaria em Gênesis 2:7, que descreve a criação humana, afirmando que o homem se tornou uma alma vivente após Deus soprar o fôlego de vida no pó do corpo. Ou seja, aquele momento que papai sopra nas narinas do bonequinho de barro, e aí quando o bonequinho de carne, de barro, ele ganha vida, ele passa a ser uma alma vivente. O que é uma alma vivente? É o ser espiritual numa experiência humana. É a alma ganhando um corpo. O corpo é o vivente. Vamos até procurar aqui a etimologia de opa, já volto. Eu já tinha pesquisado essa palavra antes, né, para o meu mural de pesquisa, mas eu esqueci. É muita coisa para ter que lembrar, né? A palavra vivente vem do latim viventes, vivens, entes, que é o particípio presente do verbo viver. Por sua vez, essa base remonta à raiz indo-europeia, que significa viver ou ter vida. Então, alma vivente é quando a alma ela foi colocada no corpo e o corpo passou a viver. Tá vendo as relações? A espiritualidade não se contradiz, né? O significado de cada... Isso significa que nós temos 3 corpos. O animal, que é o corpo. O espírito, que é energia produzida pelo corpo. E a essência, que é a alma. Nós precisamos falar sobre isso para que os temas sejam bem compreendidos, não é?
porque a Shimada há anos repete, inclusive nos textos dela, você não é a imagem que você vê no espelho. Por mais que aquela imagem ela faça você investir tanto em cosméticos, procedimentos estéticos, roupas e desenvolvendo uma carência por aprovação, aceitação, né? Você não é esse corpo. Embora você seja uma pessoa muito bonita, muito linda, muito gracinha, a beleza, a sua fofura, a sua graça é tudo de dentro para fora. O conceito de beleza é muito equivocado. As pessoas costumam achar bonito, lindo, aquilo que se difere do comum, do convencional, do padrão. Tanto é que, por exemplo, na Grécia mesmo, nós vemos aquelas estátuas com mulheres roliças, né, volumosas, e isso era na época considerado um padrão de beleza. Mas na verdade não era o tipo de corpo que era o padrão de beleza. Mas o que fazia com que as mulheres da nobreza elas tivessem aquele corpo todo. Quem fazia parte da nobreza e se relacionava com a nobreza, quem tinha mais posse, se alimentava melhor. A plebe, o povo, não tinha o mesmo corpo que as mulheres da nobreza. Então, a ideia de nobreza é que considerava que aquelas mulheres fossem mais bonitas que qualquer outra. Quem nunca quis ser da nobreza? É a nobreza que era cobiçada, não o corpo volumoso. Os benefícios de fazer parte da nobreza que era cobiçado, não o tipo de corpo. Até hoje, em várias culturas, com o passar de séculos, com diferentes sociedades, o mesmo conceito sobre beleza foi aplicado. É como na China, as mulheres, elas ainda, não sei se ela ainda está viva. Até há pouco tempo tinha uma senhora bem idosa que ela ainda tinha o hábito de usar um sapatinho menor que o tamanho do pé dela. Para quê? Para o pé ficar pequenininho. Por quê? Porque houve uma história de amor bonita onde acho que era um príncipe, ele se apaixonou por uma plebeia por causa do tamanho do pé dela. Ele achou o pé dela lindo, pequenininho, bonitinho. E aí o que aconteceu? As mulheres começaram a usar o sapato menor que o tamanho que elas deveriam usar para deformar intencionalmente o pé e ele ficar pequeno. Em várias culturas até hoje tem essa intenção por trás de um conceito que é uma ilusão, né? Então, quer dizer, você não é a imagem no espelho. O que você vê no espelho é resultado de combinações genéticas, de hereditariedade. Quem você de fato é está dentro. Quem você de fato é o que faz esta casca, este veículo, esse pedação de carne estar vivo, respirando, se movendo, causando. Então tá. O animal, ele permite que a essência ou a alma, ela tenha essa experiência humana. Para que a alma possa trafegar aqui neste plano físico, ela precisa de um corpo físico. Simples assim. A alma
ela não pertence a este plano. A energia com que o corpo dela é feito não existe nesse plano. E a alma, ela tem que estar aqui por um motivo, e motivo esse que você tem que se lembrar. Está inserido no pacotinho do lembrar, né? Isso é possível se ela estiver aqui. Ela tem que estar aqui. É por isso que nós falamos que nós estamos aqui de passagem. É por isso que eu chamo esse corpo de veículo. O veículo de um motorista que está passando. Então, para que você, de fato, a alma, possa viver neste mundo, ter essa experiência fantástica e trafegar por aqui e se manifestar, você precisa do veículo. Ai, Shimada, mas por que tinha que ser no plano físico? Lembre-se, você tem que lembrar. Shimada não pode dar o empurrão para você ter esse salto quântico. Você vai lembrar quando você passar os seus processos, tá bom? Mas tinha que ser no plano físico, o primeiro e o derradeiro. O corpo, assim que o óvulo ele é fecundado, ele começa a produzir um campo de energia. Isso ocorre porque ele está dentro de outro corpo, né? Esse evento está acontecendo dentro de outro corpo, né? A mãe. Então, lá dentro do corpo da mãe, que possui em todos os seus órgãos campos eletromagnéticos, o óvulo é fecundado e ele começa a se desenvolver até surgir o feto e, consequentemente, o bebê. Nesse desenvolvimento todo, o campo eletromagnético ele vai sendo incorporado no novo corpinho, no novo humano. Só que, em algum momento desse processo, onde a energia eletromagnética ela está acompanhando o desenvolvimento do novo corpo, um outro corpo está surgindo, que é o que eu chamo de espírito. O espírito é um corpo de energia eletromagnética. É um processo rápido, porque o espírito, ele torna possível que a alma venha, se infiltre neste corpo e se mantenha dentro dele, porque esse dentro é, entre aspas, diferente do espírito e do corpo, a alma, ela não tem um tamanho específico. Ela não é PMG, ela não é 48, 38, 42. Não é à toa que ela é eterna. Ela não é eterna na questão de longevidade apenas, mas de dimensão. Digamos que o corpo da alma, ele é muito semelhante à luz. Deve ser por isso que eu associo tanto à luz fluorescente branca. O corpo da alma é como a luz. Você acende a luz, ela ilumina todo o espaço. A alma, ela não tem a dimensão. Mesmo que tenha uma parede que possa bloquear a luz, ela vai atravessar qualquer fresta, né? Há obstáculos para a luz ao redor dela, da mesma forma que há obstáculos para a alma. Então,
para que a gente possa compreender bem o elo do corpo com a alma, a gente diz que ela está dentro. Mas ela está presa dentro. Como? Através do espírito. Então, o espírito segura a alma presa ao corpo. Mas o corpo da alma, ela não tem dimensão. Ela passa a ter limites, a ser limitada por causa da mente e do cérebro. Então, vamos esclarecer assim. A massa encefálica, o cérebro, corresponde unicamente ao animal. É a mente do animal, né? O cérebro. A alma, ela possui a mente. Às vezes eu acho que a própria mente é a alma. Eu ainda não me aprofundei nisso para poder afirmar. Mas muitas vezes a própria mente parece ser a alma. Não é que a alma tenha uma mente. A mente é a própria alma. Tanto é que sem vida não há mente. Há o cérebro, enviando comandos, funcionando até onde pode funcionar, segundo a natureza do corpo, mas a alma não. Então, assim, quando a pessoa morre, o cérebro, ele ainda pode dar pequenos comandos, assim como reações do corpo, impulsos elétricos, restos de eletricidade no cérebro podem mandar comandos espontâneos para o corpo mesmo morto, né? Mas ali não tem mais a mente ela se retira, assim como a alma. Então, ou a alma é a mente, ou a mente está na alma. Levando-se em consideração que a centelha divina está no consciente, a mente pode ser a alma. Eu preciso me aprofundar nisso para afirmar. Eu espero que essa informação não venha confundir vocês. E a mente do espírito? O espírito tem mente? Eu acredito que o ego e o superego está no espírito. Da mesma forma que o corpo criou o espírito, e é num processo natural da formação do corpo, assim como cada célula, cada órgão produz um campo de energia eletromagnética, essa produção desse campo de energia acabou criando o corpo do espírito. Então, de acordo com que o corpo absorve do mundo externo, o ego e o superego vai sendo criado no espírito. Isso faz muito sentido quando nós estudamos consciente e inconsciente. Quando nós estudamos psicanálise, quando nós estudamos, por exemplo, o ego e o superego. Por quê? O instinto está relacionado ao cérebro. É no cérebro que está a parte instintiva do animal. O superego é a parte moral do indivíduo, o conceito moral. Só que, conforme eu estudo, esse conceito moral não parece estar no cérebro e também não está na mente. Eu não acredito que está no cérebro porque nós sabemos o que existe no hemisfério direito e esquerdo, né?
Não há nada ali que corresponda à moral. O que existe é o princípio que possibilita a criação da moral, como, por exemplo, a lógica, o raciocínio, a crítica, o julgamento. Tudo isso é o princípio da moral. E o ego, que parece ser o todo-poderoso, na verdade é como se fosse o intermediador entre o instinto e o superego, a moral. O ego, na verdade, é um pobre coitado que está no meio de um tiro cruzado. Por quê? Porque o instinto quer as suas satisfações imediatas. O superego, ele é o responsável por reprimirmos tudo aquilo que aparentemente vai fazer mal para nós. Está causando muito sofrimento, muita vergonha, muita culpa. É o superego com a sua postura moral que diz: olha, para o bem deste indivíduo, vamos pegar o sofrimento dele, por exemplo, o luto dele, e reprimir no inconsciente a área que deveria ser destinada apenas para a memória, para que ele não sofra tanto. Aliás, moralmente falando, não é legal que as pessoas vejam o que os outros vão pensar dele sofrendo tanto assim pelo luto. Vamos esconder o luto. E é assim que as coisas são reprimidas no inconsciente. Então, a dificuldade em matar o ego e o superego, matar entre aspas, tá? Adestrar, dominar sobre o ego e superego, está exatamente nisso, porque não está no cérebro, visto que o cérebro ele pode ser adestrado. Um bom exemplo eu me lembro de uma certa vez que o meu filho mais velho estava fazendo um exercício de memória, onde ele observava todo o cenário no litoral. Depois ele dava as costas para aquele cenário e procurava desenhar aquele cenário com todos os pequenos detalhes, tudo que ele conseguiu memorizar através dos olhos, ele procurou passar para o papel. Esse é um exercício de memorização, né? É. E o interessante é que, por exemplo, olha que interessante, existem as vidas passadas, né? Que não é apenas relacionado à encarnação, mas também ao conceito de alma e eternidade. A memória das vidas passadas, elas acompanham a alma. Então, se eu me lembro de alguma vida passada, essa memória não está no cérebro. A área de memória não é no cérebro, é na mente, no inconsciente. Então, digamos, o cérebro é o computador e não é o hardware. Todas as placas dentro do PC e a mente é o software que faz o PC funcionar. Aqui está o CPU, o espírito seria o hardware, as placas, e a alma seria o software, o que faz tudo isso funcionar e ter uma função, um propósito. Que mais? Quando há então assim, quando a alma desencarna e ela chega um momento ela reencarnar,
ela carrega consigo as memórias das outras vidas. Se ela carrega consigo as memórias de outras vidas, significa que a mente não está no cérebro, visto que o cérebro pertence a esse plano e ele volta a ser pó. As memórias não. Elas acompanham a alma. É por isso que muitas vezes eu acho que a mente é a alma. Porque a mente também é uma energia. Ela não carrega apenas a centelha, ela carrega as memórias de todas as vidas vividas dentro de uma existência. Se a memória acompanha a alma e a memória está no inconsciente, a mente com o consciente e o inconsciente está com a alma. Conforme nós vamos estudando, nós vamos vendo essas lógicas. Por que não? Fica óbvio. Então, o que é corpo, alma e espírito? E que existe corpo, alma e espírito. Ah, mas é com base numa crença? Não é exatamente com base numa crença. Por exemplo, eu tenho, desde criança isso. Eu não tenho memória só do momento que eu nasci. Papo de doido, né? Mas tem gente no mundo que é assim como eu, que lembra do momento que nasceu. Eu tenho uns flashes de memórias de uma vida que não é essa, eu tenho certeza. Por quê? Por causa de trajes, de cenários, paisagens, lugares. Não é uma memória dessa vida, não é, por exemplo, vai ver que você assistiu um filme. Não existe esse filme. E mesmo que o meu cérebro tenha pegado a cena de um filme e convertido, criando uma falsa memória, ou seja, aí eu passei a acreditar que é uma memória de outra vida, também não tem como ser. Por quê? Porque eu estou naquela memória não como um observador. Por exemplo, eu não vejo eu mesma. Tudo nessa memória corresponde como se eu estivesse observando o que eu estou lembrando, aquilo que está na minha memória. Se fosse uma criação do meu próprio cérebro, eu veria a mim mesma. Entende? Então, o animal, o corpo, ele pertence ao plano físico, especificamente ao planeta, né? Do planeta foi tirado e para o planeta ele volta, ou seja, isso significa uma metáfora. O corpo de barro significa que o corpo humano, ele é constituído de todos os elementos que todo planeta é constituído. Massa, matéria, átomos, tudo o que há no planeta há no nosso corpo. Isso é o plano físico. Matéria, a matéria, o mundo da matéria. O espírito, como ele é feito de energia deste plano, ele também fica aqui. Só que o interessante do espírito é que ele se molda à imagem do corpo. E aí o que acontece no desencarne? Se o espírito ele fica estagnado num lugar, há uma grande probabilidade de alguém com muita sensibilidade ver o fantasma daquela pessoa que desencarnou. Por quê? Os fantasmas, eles costumam aparecer com a imagem do corpo que morreu.
Mas a alma, ela não tem uma aparência. É como a luz, energia. Mas o espírito, ele se molda. Ele tem o tamanho exato do corpo. Então, quando a pessoa vê um fantasma, ela não está vendo a alma de quem partiu, é o espírito. Se esse espírito, energia eletromagnética, ele fica estagnado num lugar só, por algum bom tempo, esse espírito será sentido. Esse espírito, ele carrega informações do que fluiu da alma para o corpo e para o mundo externo, como também do que foi absorvido do mundo externo para dentro. É como se o espírito estivesse entre o corpo e a alma, ele fosse não apenas a cola que segura a alma presa ao corpo, como também ele é um filtro. É por isso que a alma, ela tem que estar na dominância, porque ela flui de dentro para fora. Então, ela atravessa o espírito e impregna o espírito. Agora, quando o animal está na dominância, ele puxa de fora para dentro, ele contamina o espírito. O espírito fica impregnado de tudo o que está relacionado à satisfação e o instinto do corpo. Tudo que você olha ao seu redor, tudo que você ouve, tudo que você sente o gosto, o cheiro, você toca, é direcionado pelo prazer que o corpo busca, ou seja, a satisfação imediata. É por isso que a Shimada, vez ou outra, está falando, cuidado com o que você assiste. Presta atenção onde você está colocando seu foco. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala. Porque é você ou é o seu animal? Através dos sentidos, o animal, ele explora o mundo e ele busca o quê? A satisfação dele. Através da percepção, a alma, ela usa os sentidos. Entendeu? Então, a não ser que qualquer movimento, a não ser não, a energia, o espírito está ali impregnado em determinado lugar. Normalmente é o lugar onde o fantasma aparece. Quando há um movimento, que nem, por exemplo, passar a vassoura, acender um incenso, uma vela, qualquer movimento, porque na física a energia é o que? Movimento, ação. Também as colaborações, né? As ocorrências da massa. A massa em movimento significa também a composição de átomos da matéria. Alterações na matéria alteram a energia. Então, o que acontece? Uma energia estagnada, quando acontece um movimento na área onde essa energia está, a energia ela não se dissipa, mas ela se transforma. Então, o teu espírito, que é a energia, no momento de desencarne, ele perde o corpo também. Ele solta a alma e ele se transforma em outro tipo de energia. De acordo com os movimentos que estão ocorrendo, de acordo com a massa que está fazendo esse movimento. Podemos dizer que, tá vendo? O ego e o superego estão no espírito, sabe por quê? Essa nossa dificuldade em deixar ir
é do espírito. O espírito, ele é o grande responsável em segurar a alma no corpo. Por quê? Porque o espírito e a alma só podem estar vivos com a presença da alma. É do corpo e do espírito essa ideia de que eles são eternos. A eternidade do corpo e do espírito é diferente do da alma. A alma é um corpo vivo no sentido de ser um ser, uma entidade. O corpo e a alma não. Eles só estão vivos por causa da alma. A eternidade nesse plano é a transformação. A borboleta é eterna? Ou a borboleta é a eternidade da largata? Quando a largata vira casulo e vira borboleta, é o processo de eternidade da borboleta, certo? Com o animal e com o espírito acontece da mesma forma. O corpo, ele deixa de ser alma vivente, ele se decompõe, ele volta a ser pó. O espírito, ele deixa de ser espírito, ele volta a ser energia e ele passa a ser transformado conforme as alterações da matéria. E a alma, não se sabe qual é a energia da alma. Até agora, o que eu sei da alma é que ela não tem dimensão, ela é a nossa parte eterna, ela pode ser a mente. Quando nós falamos de expansão de consciência, da mesma forma que acontece com o universo, isso está é muito semelhante ao corpo da alma. Por quê? Porque ela não tem dimensão, ela não tem tamanho. Ela pode mostrar, entre aspas, toda a totalidade dela através do modo como a consciência se expande, ou seja, volta a dominar. Por quê? O lado sombra da mente, ou seja, o inconsciente, ele ganhou uma proporção além do normal, além do original. O inconsciente era uma parte apenas para a memória. Que mais? Vai dar 1 hora de vídeo, então assim, vamos combinar. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Porque dentro do fluxo natural das coisas, tudo que eu tinha que falar de corpo, alma e espírito, eu pude falar com vocês. Vou deixar o link do blog para vocês conhecerem como é que começou a minha busca pela alma, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, porque Shimada fala tanto corpo, alma e espírito, tá bom? Então tá, até o próximo vídeo, peace na alma.